Ele tem 1/4 do meu quadril vezes o comprimento. Sempre. Quando vocês pensarem em fazer uma saia, você vai falar, eu tenho que fazer um retângulo com 1/4, depois eu vou ensinar outras maneiras, tá? Essa é uma das. Um retângulo com 1/4 do quadril do meu cliente, mais o comprimento, tá? Desenhei o retângulo, certo? Ok. Agora, primeira medida que eu vou achar no retângulo é a medida do quadril do meu cliente. Vou colocar em vermelho, tá? Ó. Pronto. Meu cliente tem o quadril aqui, tá? Vou colocar aqui maior, tá? Linha do quadril, tá certo? Ok? Primeira linha, coloquei bem grande a linha do quadril. Como eu estou marcando linhas, eu já posso, nessas linhas, determinar aquilo que eu determinei por último, que é aonde vai começar o barrado, tá? Que é uma Maria, né? Então, mais ou menos, proporcionalmente, se eu colocasse o barrado aqui magrinho, essa saia ia ficar bonita? Não. Se eu colocasse o barrado aqui, ó, bem cá em cima, né? Mas como é Maria e eu quero colocar mais ou menos na coxa, os 3 dedos na coxa, né? Então eu vou fazer assim. Eu vou entender que o barrado vai ser maior que essa segunda parte, não vou entender? Sim. Proporcionalmente, vai. Mas também não é muito grande. O que eu posso fazer? Ó um truquezinho que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar a proporção. Eu poderia fazer o seguinte, para trabalhar a proporção. A modelista, ela tem que enxergar a proporção. Eu posso dividir isso aqui no meio, ó. Vamos lá. Tem 20. Vamos supor que ele tivesse 100, não sei. Aí eu acho o meio daria aqui. Mas se eu ficasse tudo no meio, ia ficar aquela coisinha toda basiquinha, né? Desse meio pra cima, eu posso subir 5, posso subir 8, entende? Ó, olha só como fica uma proporção bonita. Porque aí eu vou ter, ó, uma figura com 3 estágios de proporção. Isso eu não consigo ensinar quando eu ensino molde base. Por isso que eu gosto de fazer esse retângulo. Vocês ensinaram a proporção, entenderam? Então, olha como essa saia vai ficar bonita. Porque ela tá... Visualmente eu enxergo blocos, né? É bem legal isso. Então, o que eu tenho? 1, 2, 3 partes nessa saia Maria. Essas 3 partes são iguais? Não. Essas 3 partes são iguais? Não. Não. Vamos trabalhar as partes agora em vermelho. Eu não prestei atenção. A divisão dos 3 Mais partes ou menos. começou da cintura, né? Não. Primeira coisa de tudo foi achar a altura do quadril dela. Ok. Isso eu não posso trabalhar com proporção. Achei o comprimento total, achei a altura do quadril dela. Depois eu trabalhei aqui o que restou do quadril até a barra, eu mais ou menos que dividi no meio e subi um pouco. Sabe? Ou vou lá na manequim, ou vou lá em mim mesmo e meço. Quanto que você ficaria bom? Você viu que a modelista, ela está sempre fazendo esse cálculo? Eu meço em mim, quanto que daria em mim? Até o joelho. Aí eu penso, a minha cliente tem minha altura, é mais alta, é mais baixa, não é? Mas aí eu posso calcular por proporção, tá bom? Porque às vezes essa medida aqui a gente não tirou. Ou eu vou olhar uma foto de inspiração, tá? Ok? 1, 2, 3 blocos. Partindo do pressuposto que os 3 blocos são diferentes e o primeiro bloco é onde está a minha linha da cintura, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar a minha linha da cintura. A minha cintura é do mesma largura do quadril? Não. Às vezes é quase igual, mas igual não é. A minha é. Ó,
marquei aqui a minha cintura, tá bom? Eu marquei quanto eu quero aqui? Não. Eu dividi a minha cintura em 4 partes e marquei 1/4 da minha cintura. Vou colocar folga aqui? Não. Porque o meu cliente, ele não quer folga na cintura. Ele quer folga na cintura? Não quer. Gente, as meninas querem andar envelopada. Tá? Então tem que saber o que elas querem. Tá? Marquei a minha linha da cintura. Aqui no fio do meio, ó. Essa parte aqui, eu vou chamar de meio. Que é essa minha parte aqui, ó. No meio. E essa parte aqui, vou chamar de lateral. Tá? Tá claro aqui pra gente? Ok. Aonde eu vou descer 1,5 centímetro ou 2? No meio. Aonde a mulher é mais que tem uma curvinha? Aonde ela tem a curvinha? Na lateral. Na lateral ela tem curvinha? No meio. Põe na sua barriga. Aí, no meio. Por que eu falei de 1,5 a 2? Tamanhos menores 1,5, tamanhos maiores 2, tá? Faço aqui a minha curvinha, ó. Tá certo? Até aqui tudo bem? Ok. Tudo bem aqui? Agora, essa minha saia vai ser diferente daquela primeira que eu fiz. Aquela primeira que eu fiz, eu não coloquei cós. Eu simplesmente fiz um acabamento por dentro que eu chamo de revel. Nessa eu já quero um cozinho, bem bonitinho. Então a parte de trás é mais alta que a parte da frente. Não, Naquela lá não. Não, todas elas são. Todas elas são, tá? O cos eu não vou acrescentar aqui. Eu vou diminuir aqui. Aqui eu tô fazendo frente e costa, tá? Eu já vou fazer um rabisquinho aqui para fazer as costas de verde. Tá? Primeiro eu faço toda a frente, depois eu uso a frente para fazer as costas. Tá certo? Aqui. O meu cos, lá no meu desenho, eu vi que é um cos mais larguinho. Um cos mais larguinho, o que é um cos mais larguinho? 5 centímetros. Mais ou menos, 5, 6, 8 já é muito. 8 já é muita, é uma pala. Um cos com 8 já não é um cos, é uma pala. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Daqui pra cá, vou marcar os 5 centímetros. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Tudo 5 centímetros. Tá certo? Mas aí, nesse caso, esse 5 centímetros vai acompanhar, ele não vai como reto? Não, ele faz uma curva. Ah, igual o de cima. É, ó, uma curva igual a de cima. Aqui assim, medida, o desenho não fica perfeito. Tá, eu pensei que era uma reta. Aqui, ó. Pronto. Tá certo? A minha segunda parte, o meu bloco, porque aqui é o meu quadril. O meu quadril, ele é mais justo, não é? Não é? Sim. Mas essa parte aqui é justa também? Não. Não. Vai começar Ela como? faz uma linha A. Gente, se a gente errar nisso, a gente erra na roupa. Ó. Vou vestir uma pessoa. Aí eu faço tudo com a mesma largura. Eu visto um tubo. Aí quando a pessoa anda, aquele tubo andante, ela fica gorda. Ela fica gorda, fica aquele tubo. A roupa não pode ser um tubo. Ela tem que ser ajustadinha, abre um pouquinho na linha A. Todos os biotipos podem usar essa saia. E na parte de baixo abre mais. Aí eu criei uma silhueta na linha A. E a silhueta na linha A, ela afina um pouco o corpo. Tá? Vamos lá. O meu quadril eu posso dar uma pequena folga. Vou colocar mais ou menos, porque eu vou dar assim, 1,5zinho, 2zinho, coisa pouca. Tá? Tá bom. Então, do meu cos para baixo, eu vou dividir aqui em 3 partes.
1, 2, 3. Tô fazendo bem grosseirão, tá? Tá certo? Certo. Agora, eu vou subir desse ladinho aqui, ó, de 1,5 a 2, para não fazer bico. Aí eu venho aqui, ó. Peraí, deixa eu ver esse detalhe. Ó. Como se fosse numa barra. Isso, por quê? Porque essa parte vai ser franzida, não vai? É. Tá certo? Mas só que para calcular o franzido aqui, eu preciso abrir aqui. Concorda? Porque se eu calcular o franzido agora, o meu franzido pode ficar pequeno. Tá certo? Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer é cortar o meu molde na linha que eu vou utilizar. Tá? Porque essa parte aqui não é franzido? Muito bem. Segunda coisa que eu vou fazer é cortar o meu molde, ó. O meu tá meio desproporcional. Pronto, parte de cima. Agora eu vou tirar o cos, meninas. Ó. Por que você vai tirar o cos? Porque o cos é separado. Não é? É, no caso, no corte. Aí no outro papel eu vou fazer uma linha. Sempre. E vou colar o meu cos. Aqui, colei o meu cos. Ó. Ele dá uma leve inclinada mesmo. Tá vendo? Tá? Aí depois eu vou arrumar. Aí é que eu venho com a fita métrica e eu vejo se tá tudo com 5, tudo bonitinho. Arrumo ele, redesenho ele para ele ficar bonito e depois eu coloco margem de costura, tá? Colei o meu cos aqui. Mas meu bloco 2, ele é na linha A, não é na linha A? Então eu vou abrir ele até o final? Não. Até quase no final. Só o bloco 2. Pronto. Agora eu vou colar ele lá na reta. O número 1, que é o meio, em diante. Quanto que eu vou dar de abertura? 5 centímetros? 5, 7. Quanto que eu quero que ela abra essa minha saia? Tá? A questão da abertura a gente não decora. Só que eu dou o que eu der num lugar, eu dou no outro. Pronto. Olha aqui. Olha como minha linha ficou lá. Ficou? Só que aqui, o que eu vi? Que cresceu bastante no meu quadril, ó. Ó. Aqui cresceu, que é a minha cintura? Não. Mas no meu quadril cresceu. Então eu preciso abrir menos e tirar isso aqui, ó. Aí eu venho aqui, quanto que cresceu? Aqui, no meu caso, meio. E no meu caso aqui, mais ou menos meio. Então dá mais ou menos 1, tá? No meu caso, por exemplo, cresceu 2 centímetros. Eu vou tirar 1,5, vou deixar meio de folguinha, né? Pra dar, também não pode ficar, deixar posso tirar tudo? Posso tirar tudo que cresceu no quadril? Não. Se eu tirar tudo que cresceu no quadril, a minha saia vai ficar apertada. Mas um pouco eu tiro. Aí eu venho aqui e tiro um pouco. Ó. Aí já tem a folga de vestibilidade? Não. No quadril a gente sempre vai deixar essa folguinha. Ó. Peguei o mesmo ponto lá em cima, não mudei e não mudei o ponto de baixo. E eu tirei o bico. Tá vendo que eu tirei o bico do meu quadril? Entenderam aqui? Entenderam? Gostaram? Yes. Aí o que eu tenho? Ó. Onde eu tirei o bico? Na lateral. Por que eu tirei o bico? Fala pra mim.
Por que que eu tirei? Porque ele abriu mais, é o maior. Ela largou. Sempre abre mais. Mas se eu fosse uma que eu quisesse um pouquinho de folga, eu podia deixar. Mas como eu não quero, agora o bico eu sempre tiro, tá? Por quê? Por conta o quadril sempre faz um bico. E eu nunca posso deixar a minha roupa com bicos. Porque um biquinho desse tamanho vira um bicão de tucano, desse tamanho assim. É, porque são 4 Tá? partes. Então eu sempre tiro o bico. Nesse caso eu tirei o bico e mais um pouquinho. Porque eu quero na linha A, meninas. Eu quero que ele chegue aqui justinho, eu quero que ele dê uma leve abridinha para ficar muito gostoso aqui no meu quadril. Tá? Essa saia não tem elástico. É uma saia justa, com zíper, com cos, cintura no lugar, cos. Depois eu vou ensinar a fazer uma com elástico. Ok. Agora eu tenho o bloco 3, tá certo? Agora nós vamos trabalhar a questão da proporção. Vim aqui, liguei com a minha reguinha. Olha que bonito que fica. Tá vendo? Agora eu vou medir, tá? Eu vou medir daqui até aqui. Com a Fita métrica. fita métrica.